CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia. Dias, agora vamos acelerar. Vou contar a história de um maluco aqui. Olha só esse cara, é um italiano, né? Valerio Boni. Esse cara com uma motocicleta, uma MV Agusta, ele atravessou 11 países em 24 horas. Bateu o recorde aí. O cara é doido, né? Foi uma viagem muito bacana. Quase que o cara não consegue porque choveu, aí tinha desvio na Holanda, mas é muito interessante, né? A gente tá falando aqui de pessoas que se dedicam, né? E ele conseguiu bater o recorde. Ele rodou 2.003 quilômetros em 24 horas. É coisa. Realmente. Eu viajei na semana passada, eu fui para... Daqui a pouco eu vou contar, a gente vai falar da Fiat Toro. Eu fiz uma viagem muito bacana. Eu rodei num dia 1.200 quilômetros. Eu dirigi 1.000 quilômetros. Né? O meu parceiro estava comigo, estava cansado, já tinha chegado de viagem. Né? A gente estava em 2 casais. E, cara, dirigi 1.000 km numa estrada que você não conhece e tal, e sinuosa, pegamos serra. Só pra ter referência daqui em São Paulo dá 1.100, né? Então é uma estiringada. E aí, cara, foi assim, mas foi uma viagem bem prazerosa a bordo da Fiat Toro, foi muito bacana. E eu sei, eu entendo que esse cara aqui deve ter passado aqui um dia, 24 horas aí de muita emoção a bordo dessa MV Agusta, que já é uma moto mais forte, né? Uma motona, né? Então tem potência, e o cara andou pra caramba, né? Pô, 2.300 quilômetros em cima de uma moto. E ainda passando por 11 países, tem aquela coisa de aduana, sei lá como é que o cara fez. Diversa temperatura, né? Ele pegou muito frio, muita chuva. Exatamente. Isso é quase que não consegue, mas foi bem bacana. Legal. Né? Foi bem legal. Ó, a gente tava falando de Toro, né? Dias, eu fiz uma viagem muito especial com a Fiat Toro. Eu saí daqui de Campo Grande, fui até São José dos Campos, aí cheguei lá em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro. Fui numa pousada muito bacana chamada Casa da Colina, bem exclusivo, lugar espetacular. Aí fiz uma andança, depois eu fui para Minas Gerais. Oh, que legal, hein? Fui para a região ali onde se planta muito café, né? São Lourenço, e uma região muito forte, uma agricultura muito forte. Eu tive o privilégio de conhecer a produção do café do pé à xícara. Que legal, hein? Muito bacana. Nosso café hoje é exportado aí para diversos países, né? Referência, né? Você quer saber, o Brasil, a gente participa, tem um Oscar, como tem um Oscar de filme, desculpa, tem um Oscar do café. E o Brasil vira e mexe ganha o Oscar do café, né? É muito comum. E o café que é mais premiado vem daquela região de Minas Gerais. Ali é um miolo meio Rio, meio Minas, meio São Paulo, aquele miolo ali, né, da Serra da Mantiqueira, e ali tem umas propriedades muito bacanas. Eu tive a encrenca de experimentar um café realmente de qualidade, né, um café top, produzido com grãos selecionados, processo de torrefação, tudo selecionado, Dias. Legal. Pensa num café diferente. Vamos fazer um projeto aí, CBN Motors e o agronegócio, tudo junto. Isso já está na pauta, inclusive. Legal, você né? Quer saber. Mostrar as diferentes culturas, né, que o Brasil tem, né? Então, a bordo dos automóveis, eu estava numa picape, a Fiat Toro, motor diesel, 170 cavalos, espetacular. A viagem foi maravilhosa, foi muito legal. Toro Ranch, a mais luxuosa. Até no banco de trás a gente estava com receio. Puxa, a gente vai viajar em 4 numa picape. Sim. Geralmente quem viaja atrás na picape se rebenta, né? Cara, eu fui no banco de trás, a minha esposa, a esposa do meu amigo. Cara, foi tranquilo. Elas falaram, Paulo, tô legal. E vou até falar um negócio. A minha amiga, ela tem, essa que foi com a gente, eles vieram de Mato Grosso para cá, para Campo Grande. De Campo Grande a gente fez fazer essa viagem. Rodamos 3.003 quilômetros. Ela tem uma Discovery Sport. E ela estava assim, não, foi encantada. Vamos com o meu carro. Então eu falei, não, a gente tem que ir com a Toro. Surpreendeu. E ela estava muito preocupada. Falou, pô, o marido dela tem picape, que é meu sócio lá também de Cuiabá, o pecuarista. Aí eu falei, não, nossa missão é ir com a Toro. E ela se surpreendeu. Ela falou, Paulo, eu vou até arriscar, que eu estou mais confortável aqui do que no meu carro. Palavras dela. E o meu compadre, que é fazendeiro, pecuarista, usuário de picape, tem até a entrevista que eu fiz com ele, a gente está trabalhando a matéria para passar no Auto News, ele falou o seguinte, cara, eu vou comprar uma picape dessa. Sabe por quê? Ela é boa de andar na cidade, porque ele tem picape, já teve, tá aqui o Ricardo Leme, né, que é da Hilux. Vamos sim, Ricardo, eu estou esperando o convite aí de vocês para a gente embarcar numa viagem dessa.
ele já teve Hilux, ele já teve S10, já teve L200 e agora está com uma Frontier. Ele falou, Paulo, eu não viria tão confortável, mesmo a minha picape sendo maior, porque a gente andava numas ruazinhas nas cidades, Campos do Jordão, a gente esteve em Campos do Jordão também, é uma cidade belíssima, né? Mas são ruazinhas mais estreitas, muito carro parado. Então falou, essa aqui tem um tamanho certo. Fomos com porta-malas, com a caçamba de até a tampa, não cabia mais nada, velho. A gente ia comprando as coisas pelo caminho e encaixando esses negócios. Essa análise, viu, Paulo, é muito importante, né? Você fez uma análise, você está narrando... De quem usa. Eu tô navegando aqui, é uma análise assim, né? Rural e urbano, né? E muitas vezes a pessoa se empolga numa caminhonete e acaba errando, né? De repente ela não é rural ou não é urbano. No caso aí, vamos fazer um CBN para testar o carro no rural e urbano. Pois é. O cara saber o resultado, né? É legal isso. A Toro é o seguinte, até o meu compadre falou, né? Estava comigo, ele falou, Paulo, eu acho que ela não aguenta a minha lida na fazenda. Porque ele usa picape, é um cara que moe uma picape em um ano. Ele troca a picape todo ano, porque não é por luxo, porque ele realmente usa. Ele pega a picape zero, no outro dia ele já está carregando aqueles tamborzão de diesel, 4, 5 tambores na carroceria, é rolo de arame farpado, é ração, então ele usa a picape mesmo. Picape não pode ter restrições, né? Picapeiro não pode, né? Não pode. Então, ele falou, talvez essa aqui não aguentasse a minha lida. Mas, assim, para levar um... E a Toro, ela carrega 1.000 quilos na caçamba diesel, né? 1.000 quilos é bastante. Bastante. Então, para eu ir para fazenda e tal, e carregar pouca carga, e andar na cidade, é ideal. É ideal. E o custo? Custo dela, 187 mil, essa versão que eu testei, né? Ela bate ali mais ou menos com uma... Vamos colocar ali uma Ranger... talvez a Ranger Storm. A Ranger está mais cara já, né? Estava nesse preço. Já está mais cara. Se você investir hoje numa Amarok, 300 mil reais, né? Quase 300 mil. Quase 300 mil. Então eu tenho que fazer Testei uma Amarok há pouco tempo, fiz uma viagem aqui com ela aqui para o estado também. E vou te falar, não me deu tanto conforto. Então. Baita motor, sabe? Claro. Motorzão, assim, pô, inquestionável. A força da Amarok era uma V6, né? Esse é o ponto forte da picape, mas ela peca nas perfumarias. Para você ter uma ideia, a Toro, ela tem uma nova central multimídia. Parece mais um tablet, 10 polegadas. Eu vi vertical. Esse vídeo muito bonito. Cara, é muito, muito legal. De repente, para alguém que quer utilizar um carro desse por 2 anos, é investimento 180 mil, igual você falou. Depois não tem muita perca, ele investiu só 180. Um outro carro aí, igual um Amarok, por exemplo, não é falando mal, né? Mas em custos aí, 300 mil numa caminhonete é bastante, né? Tem que ter uso, né? Assim, eu vou te falar, depois que eu cheguei dessa viagem, foi uma viagem, a gente pegou um trecho de off-road também, a Toro tem o 4x4, você consegue, não é o que eu sempre falo, a gente tem que usar o carro de como ele foi projetado. Claro. Não adianta eu querer fazer um off-road, embora eu já fui até com um Toro pro Pantanal, né? Não adianta você querer fazer um trecho muito forte, que aí não vai realmente, mas realmente me impressionou demais. A matéria em breve estará no nosso canal do YouTube. Eu falei da Toro porque a Stellantis, né, agora essa gigante que congrega aí os grupos, né? Os grupos, né? PSA e o FCA. Isso. PSA, Peugeot, Citroën, aí você tem do outro lado Fiat, Jeep, Dodge, Ram, um monte de... Vai encontrar Citroën dentro da concessionária Fiat. Daqui a pouco vai. Serão compartilhadas. São 14 vendas, marcas, né? Isso. E a Toro atingiu aí a marca de 300 mil unidades produzidas no Brasil, desde que ela foi lançada em 2016. Eu fui no lançamento desse carro. 5 anos aí, né? 300 mil unidades é considerável. Bastante. E é o que eu falo, né? E ela, sem falar, ela é produzida no Brasil, mas ela é exportada para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e alguns outros países. Mas assim, eu descobri nessa viagem os motivos que a fazem vender tanto. Né? Quando eu utilizo algumas Toros na nossa loja, em percurso curto, testando, eu sinto muito confortável ela. Realmente ela é bem posicionada para dirigir. É uma picape de chassi, ela não é... Ela é monobloco, né? Ela não é chassi, desculpa, ela é de monobloco. Você vê que a diferença básica, você não tem aquela emenda da carroceria e da cabine, né? É um conjunto só. Você pega uma picape chassi, para você saber se é de chassi, é só você ver que a carroceria ela é separada da cabine. Essa característica aí Ela é única, né? E é muito confortável por conta disso, tá? Ainda falando, vamos já pular da Toro aqui para um outro assunto bacana. Foi lançado também o Peugeot 3008 renovado,
né, agora na semana que passou. Já 2022 vem com o mesmo motor, diz, aquele mesmo motor THP, né? Ainda não foi dessa vez. Lá na Europa esse carro tem versão híbrida, Sim. tem o 1.6 turbo, né, um turbo diferente, que é atualizado, mas não foi dessa vez. É um motor bem considerável, né? Entrega aí 165 cavalos, você já dirigiu esse carro, né? Muito gostoso, andei em um na rua. O carro tem leitor de placa, leitor de faixa, é semi-autônomo, né? Eu acho que ele vem até com mais perfumarias, igual você falou. Esse novo aqui, ele tá muito bonito. É semi-autônomo, um carro muito gostoso. Ele só esbarra no seguinte, no preço, tá? Por quê? Esse carro aqui, ele é importado, tá? Ele vem... 100% europeu, né? E aí... francês esse carro. E o preço do euro está extremamente alto, né? 5 e alguma coisa, né? 5,70? Tá caro. E aí esse carro ele chega na versão inicial por 229.990 na grife, 230 mil. Chega batendo nas Mercedes aí. Pois ele é muito mais caro do que o Compass, do que o Corolla Cross, né? Do que o Volkswagen Taos, com quem ele concorre. Ele só é mais largo, você tem uma ideia, ele é quase 15 centímetros mais largo do que um Compass. Então ele tem um porte de comprimento, não. Sim. Mais ou menos a mesma coisa, mas ele é mais largo. Então você olha um 3008 na rua, se for, pô, esse carro aqui é parrudão. E realmente ele é muito bonito, né? Ele tem aí uma qualidade dinâmica muito boa. O requinte dele, como você falou, né? De acabamento, muito requintado, de tecnologia. A galera do marketing aí vai ter que trabalhar bastante, né? Vai ter que trabalhar assim, acho que para convencer as pessoas a pagarem os 200, a versão mais cara custa 250 mil. Ele já pega quase o Bronco, que inclusive já sofreu até reajuste, né? Exatamente. Ele é um pouquinho mais barato do que o Ford Bronco. São SUVs. A proposta, acho que o Peugeot é realmente aquele SUV de grife, né, para você desfilar na cidade. E os outros, o Compass, você pega com esse preço aqui, você com 217 mil, você pega um Compass Trailhawk, né, diesel. Então, assim, é o que eu falo. Vai encontrar uma pedreira pela frente, né? Pedreira. É um carro de muita qualidade. Eu acho assim, tem 2 amigos que tem e falam assim, Paulo, não troca o meu carro, tá? Pelo espaço, pelo desempenho, pela economia, pelo acabamento que ele me entrega, eu não troco o meu carro, é o que eu quero e não mudo. Faço manutenção de um comandante aí, não vou falar de onde que ele é, né? Mas ele é cliente meu, é um coronel também, e ele falou, Dias, é o carro que eu acertei. Então, assim, eu só fiz freio desse carro, para você ter ideia. Só troquei as pastilhas, ele comprou originais, as pastilhas, trouxe para mim trocar. Não tem detalhe o carro. Ele está apaixonado pelo carro, pagou caro, obviamente, mas o carro devolveu para ele aquilo que ele esperava. É legal, esse 3008 dele. Cara, assim, é muito legal. Vamos faturar. Só respondendo aqui 2 perguntinhas aqui. O Ricardo Lento está perguntando, passou por Santo Antônio do Pinhal? Passei sim. Foi uma andança muito bacana. E quem sabe a gente não faz uma viagem dessa uma hora, de repente com um Corolla Cross, né? Com uma Hilux, ia ser muito bom. E um abraço também para o Jean Ricardo, grande Jean Ricardo, que está aqui nos prestigiando. Vamos dar uma faturadinha e a gente já volta. Bom, vamos falar agora de outro assunto legal, Dias, e que tem a ver com você, hein? Eu quero ver como é que você vai resolver essa encrenca daqui a um tempo. São os veículos elétricos. Eu não vou entrar muito nessa história, porque depois eu vou trazer um amigo nosso, o Anderson Martins, que é um engenheiro elétrico que trabalha com estações de recarga, né? Inclusive está instalando na minha residência. Eu vou ter lá um wallbox para carregar carro elétrico e energia solar. Então, o meu custo de rodar com carro, além de eu não poluir, eu ainda vou gastar só a energia do sol que está aí disponível para todos. É um projeto muito bacana. A gente vai mostrar tudo para vocês também, como é que a gente está fazendo, tá? Então, isso é bacana. Eu falo para vocês, por favor, você que não nos acompanha ainda, dá essa força para a gente no nosso Instagram, o Auto News TV, né? Além da CBN Motors, o Auto News TV, tá? O meu pessoal, que é o Paulo Cruz TV, tudo TV, que eu sou um cara que veio de TV. E o do Dias... Auto Center Dias MS é o nosso Instagram. E o Facebook é Dias Bosch. Então acesse lá, porque o Dias tem uns vídeos bem legais também. Bem legal. Tem o canal Auto e Cia Dias também no YouTube. Tem muito vídeo lá, hein?
O cara é blogueirinho. Como é que estamos de tempo aí? Tranquilo? Dá quanto tempo, mais ou menos? 3 minutos? Então vamos lá. Vamos falar da van elétrica. A gente está falando da encrenca do Dias. Por quê? O Dias é mecânico e vai daqui a pouco ter que mexer, tirar a graxa para mexer nas partes elétricas. Coloca aquelas botas da Energisa lá. Para não ficar grudado. Para não ficar grudado lá. A JAC Motors anunciou a chegada ao mercado brasileiro da primeira van 100% elétrica. É uma van grande, né? Padrão aí, porte de Sprinter, Ducato, aquela vanzona grande, com 12,3 metros cúbicos de capacidade de carga e 1,5 toneladas. Tá? Ela é muito semelhante, você vê uma van diesel, é igualzinha. A Ford também vai trazer a Transit elétrica, né? Mas a JAC saiu na frente. Ô Paulo Cruz, você me consegue responder para mim, assim, para os nossos ouvintes também? Eu não consigo entender o custo de um carro elétrico, assim, ainda. Eu imaginava que ele fosse brigar aí, você pega um Peugeot, 300 mil reais, né? Que ele fosse brigar na casa dos 150, mas você pega os carros elétricos, hoje é uma fortuna, né? É um absurdo. A gente tem disso, eu acho que é... 250 mil é um Bolt, né? Acho que é um Bolt. Oferta e demanda, né? Sim. Oferta e demanda. Quando você tem uma demanda que ainda é pequena, né? Você tem a oferta, mas a demanda ainda é pequena. Aí você tem um custo de produção elevado, porque você produz pouco. Eu acho que quando a gente tiver escala de produção, a gente estiver produzindo muita bateria, muito componente para carro elétrico, com certeza ele vai baratear. Aconteceu isso com airbag, com freio ABS. Sim. Você lembra a Fortuna, que era um carro com airbag, era um opcional caríssimo, né? Um freio ABS era uma coisa proibitiva. E hoje eles já fazem parte aí do automóvel. Então eu acho assim, quanto mais a gente tiver escala, e as montadoras prometem que em breve elas não vão mais produzir carro a combustão, vão estar só produzindo carros elétricos, a Volvo, a Audi, Mercedes, várias marcas, e as grandes, Chevrolet, Volks, né? Então aí acho que a gente vai ter algo melhor. Bom, só para a gente matar esse assunto da van, ela começa a ser vendida já no Brasil, já começa a chegar agora nas próximas semanas e as primeiras entregas já em julho. Custa 387 mil, como você falou. Na casa dos 400 mil reais uma van. Van grande, mas assim, né? Ela 280 km de autonomia, só que o custo dela por quilômetro rodado é 2,5 vezes menor do que uma van a diesel, sem falar que ela não polui. Sim. Então acho ainda é algo conceitual, porque você é uma empresa para investir nisso, ela tem que, eu quero a minha imagem associada a um veículo que não polui. Sim. Então eu acho que a gente hoje, nos veículos elétricos, se a gente botar na ponta do papel, o que custa o carro, o que custa você ter uma estação de wallbox na sua casa, na sua residência, para você carregar no seu trabalho, né? Se você botar na ponta do papel, não compensa nunca. Exatamente. Não compensa. O dinheiro que você gasta a mais não compensa. Não compensa. O lance é o seguinte, é só você... Repórter CBN, é só você fazer conta, beleza? A gente vai para o Repórter CBN e já volta. Estamos de volta e a gente saiu falando de van elétrica, né? Lembrando que o Ricardo Leme está aqui, o Ricardo Leme, que é quase o CEO mundial da Toyota, falando o seguinte: a Toyota tem os seus veículos híbridos, né? Que são um grande sucesso. Começou com o Prius, foi para o Corolla e agora o Corolla Cross. Então é um produto de muita qualidade. Eu já dirigi... Ainda não testei o Corolla Cross. Eu, infelizmente, não pude ir no lançamento. Né? Cara, eu tô com uma agenda tão grande, então eu tenho pulado alguns eventos. Teve lançamento da Audi, do Peugeot, do novo do SUV da Citroën, do Taos. Eu não pude ir nesses lançamentos, né? Porque a gente acaba... Eu estou com esse projeto de privilegiar as viagens, os testes mais elaborados, mais demorados. Então eu acabo não tendo, aí eu fico esperando o carro chegar pra gente testar. Vamos fazer uma viagem com a Corolla Cross híbrida, né? Aí... Cara, ia ser uma viagem... Dar um feedback pro Ricardo Lemos. Muito legal. Legal. Vamos falar de recall, o Dias. A Fiat anunciou recall da Strada, Argo, Mobi e Gran Siena. Tá? Ano e modelo 2021. Problema na porta. Quase 13 mil unidades. Pois é coisa pra caramba, tá? A porta pode abrir e tal, o passageiro ficar exposto a acidente, aquela história que a montadora conta. Mas por que é sempre bom a gente falar de recall, né? Recall, você que está na dúvida, primeiro assim, se eu perguntar para você agora, o seu carro fez recall? O seu carro tem algum recall pendente? Se você ficou na dúvida, tá errado. Né? Não pode ter dúvida quanto a isso. Entra no site lá da montadora, né? Digita o chassi, busca lá. Eu falo o seguinte, Dias, tem um aplicativo que eu tenho instalado no meu celular,
chama Papa Recall. Olha aí. Recall aí. É R-E-C-A-L-L, Papa Recall. Legal. O Papa Recall é de graça, um aplicativo de graça. Você coloca lá o ano e modelo do seu carro e ele já dá a lista. A lista, se ele teve ou tem, né? O que acontece? Você comprou um carro de segunda mão. Você não sabe se aquele carro passou ou não por recall. Agora a gente sabe que vai ter até um adendo no documento, uma observação no documento do seu carro, que se você não passou pelo recall. Isso é muito importante. E tem pessoas que realmente compram o carro e falam, não sei se passou ou não pelo recall. Isso é muito... E é grave, porque tem problema de airbag, tem problema de freio, de suspensão. Só para orientar, Paulo Cruz, quem está nos assistindo aí, né, no Facebook, quem está ouvindo aí, o recall, ele é independente se você fez as revisões de garantia ou não. Então, você tem um carrinho velho, vamos falar, um Honda Fit antigo lá. Mas esse carro eu nunca levei na concessionária, comprei tem 10 anos. Se ele tiver um recall dentro do chassi, fica tranquilo. É um direito adquirido. Então, assim, pode levar o seu carrinho lá, independente do ano e modelo, esquece garantia. Recall não tem nada a ver com garantia, não é isso? E assim, pode ter passado um tempo, a pessoa não ter feito, mas mesmo assim... Tem direito. Tem direito, né? É adquirido, né? Grátis e o tempo que você... Baixa o aplicativo, já vai vendo aí se tem recall, já corre para a concessionária. Corre aí, porque realmente é muito importante. É importante. Tem defeitos, Paulo Cruz, que nós encontramos, dentro dessa pauta, vamos falar de recall, estamos falando de defeitos aí já, na manutenção. Tem defeitos em centrais eletrônicas, né? Airbags, ABS aí, ou centrais de motores que o carro ele deveria ter voltado a fazer um recall. Novo software que está dentro do recall. E a pessoa não fez isso, e o carro tem defeitos. E aí leva para o mecânico, troca, o carro nunca fica bom. Mas aí se você for lá, vai ter um recall lá. De repente vai lá, o recall tem que trocar a central da injeção eletrônica. E ele não fez isso. E aí o reparador, desinformado, nós buscamos, na nossa loja, muitas vezes alguns carros, busca ver se tem recall nesse carro. Buscamos sim, falamos pro cliente, tem recall sim, vai lá e faz o recall. O Dias, para você ver com esse negócio de recall é sério, uma vez tem um computador lá, uma ilha de edição, é um iMac, né, um computador caríssimo. E aí ele começou a aparecer uns problemas na tela. Eu falei, cara do céu, vou levar na assistência técnica. Aí levei na assistência técnica, né, oficial da Apple, né. Aí tava lá, e o cara olhou assim o computador, falei, cara, vai ter que trocar a tela. Falei, meu Deus do céu, tela de 29 polegadas, era quase o preço tinha um negócio lá que tinha que trocar. Absurdo. Aí passou uma meia hora, o cara me ligou, seguinte, uma boa notícia, essa sua tela, ela está num recall. Olha que legal, tá vendo? Cara, e tinha passado assim, o recall tinha passado uns 5 anos, era uma máquina mais antiga, uns 5 anos, que tinha sido anunciado o recall, eu não sabia. Foi apresentar o problema, falei, não, a gente vai trocar sem custo. Falei, olha aí, acredito. Isso serve para o carro, né? Serve para o carro, serve para o carro. Agora, a gente falou de recall, a gente falou de problema aí, vamos falar de dicas de manutenção, que é muito importante, né? Hoje a gente vai tratar de 2 assuntos bem legais aqui para você prestar atenção. Sistema de freio e sistema de suspensão. Tem carro que tem recall para freio. Você sabia? Freio e suspensão. Exatamente. E você fica lá sofrendo com barulho, ou ruído, ou uma má frenagem. E aí você vai lá, um Chevrolet, um Volkswagen, e fala, puxa, teve um recall, você não levou. Não trocou lá os componentes. Exatamente. Bom, vamos começar pelo freio, né? Sim. Freio, assim, é extremamente importante, né? Porque faz parte da segurança. E o freio, ele pode apresentar, você pode notar pequenos sintomas, né? Quando você está dirigindo, que o freio vai dar problema. Eu já tive uma experiência muito ruim. Eu estava viajando com uma picape, voltando do Chile para Mato Grosso do Sul, a gente fazendo aquela rota bioceânica. A gente subiu a Cordilheira dos Andes, tal. Quando a gente foi descer a cordilheira, na primeira curva, eu pisei o pé e nada de freio. Você imagina descendo a cordilheira sem freio. O pessoal pode até achar que é historinha, mas isso está filmado e registrado. Então, o cinegrafista que estava comigo, a gente estava fazendo cobrindo a expedição, eu fiz uma curva assim, que eu pisei no freio, falhou, não tinha freio. Olha. Aí ele, cara, o que aconteceu aí? As imagens começaram a tremer. Aí eu falei, senta aqui que a gente tá sem freio. Aí tinha mais 2 no banco traseiro, 2 fotógrafos, os caras arregalaram um olhando assim. Como assim? Eu falei, velho, a gente tá sem freio. Qualquer coisa liga pro Pelicano. Deu fadiga no freio. Fadiga. É o fading, né? Porque assim, como eu estava filmando, eu acelerava muito, freava muito, eu tinha que passar o grupo. Eu ia te falar isso. Possivelmente você fez um mau uso do freio. Isso acontece, mau uso do freio. Eu extrapolei. Extrapola. E aí tive perda de fluido, teve um problema mecânico. Fluido e vai embora. Conclusão. Exatamente. Desci a cordilheira ali na reduzida, porque eu não podia ficar lá em cima, um frio lascado.
e a gente tinha que descer a cordilheira e não tem nem espaço para você parar, são poucos os pontos. Vim descendo a cordilheira, tal, cheguei lá embaixo, aí ela falou, cara, primeiro, não tinha mais pastilha no carro, tava só no ferro, não tinha fluido, deu uma pane lá e quase que eu fui pro Beleléu. A gente não isso tem acontece nos freios, tá? mais experiência. Dentro da cidade também acontece, não é só lá na cordilheira, não. Agora, Dias, assim, a gente, para ser bem prático, né, para quem está nos ouvindo, que a gente observa? Não é o freio assim, meu freio está com... Eu estou pisando e o carro está parando. Mas peraí, você está fazendo a manutenção? Pastilhas e lonas estão em dia? Tá? Você está observando o prazo de troca? Como é que funciona isso, Dias? O Paulo Cruz, o freio hoje, eu já fiz até alguns documentos, enviei para a Bosch, conversamos com o departamento de engenharia. Justamente isso. O que está acontecendo? A primeira manutenção de um carro, alguns anos atrás, era a suspensão. Então, os primeiros ruído, barulho, né, desequilíbrio do carro, o pessoal procurava a sua garantia, ou a concessionária ou o mecânico. Hoje, eu observei que isso migrou para o freio. Os desgastes do freio hoje é o primeiro item que você vai observar no seu carro. Então, tem carro hoje com 10, 15 mil quilômetros, parece um absurdo. As pessoas falam, mas meu freio está ruim com 10 ou 15 mil quilômetros? Sim, talvez é um mau uso, um desgaste prematuro, e no decorrer vão falar, meu carro tem 10 mil quilômetros, ok, mas ele tem 2 anos. Então esse fluido de freio, ele já venceu. Ele troca? Precisa trocar? Tem que trocar, ele se torna em água, ele absorve umidade. O fluido de freio, pessoal, ele absorve água. Então aí ele perde aquela eficácia de fluido. Então ele não troca mais calor e perde pressão. Você é aeronáutico aí, sabe? Nós trabalhamos com fluidos no carro. E o freio, ele é movido à base de fluido. O fluido, ele é higroscópico, né? Então ele absorve água. Quando você pisar lá, ele não vai fazer aquele volume de pressão. Justamente é o que precisaria, né? Um volume de pressão lá nos cilindros, lá, para ativar o freio. Quando você pisa, eu perco pressão no pedal. O seu fluido está vencido. De quanto em quanto tempo você que está ouvindo se assustou, né? Se assustou. Nunca o cara vai correr no quintal dele. De quanto em quanto tempo é aconselhável trocar o fluido do freio? Eu aconselharia no máximo 2 anos. Mas vamos falar, anualmente, eu tenho um equipamento pequenininho, barato, que você mede a umidade do freio. Você vai no seu profissional, na nossa loja, lá e mede. Tem umidade no freio? Ele vai medir. Se tiver umidade, tem que ser trocado. Por quê? Esse fluido, ele vai fazer com que o seu pedal fique ruim, sem eficiência. No caso, não é o nosso caso, nós não temos muita serra, né? Mas o que o motorista sente? Ele sente que o pedal mais pesado, mais duro, aquele pedal de chevette, né? De chevetão lá. Pedal mais duro e assim o carro mais retardado, porque o freio, ele vai dar aquela sensação assim, eu quiquei no freio lá, toquei lá, eu dou aquela sensação que eu dou até aquela cabeçada, né? O freio faz isso. Você acaba, o corpo sente, né? Você vai sentir que você vai brincar lá, ou ruídos, claro, chiados nas pastilhas, ruído. Isso é o primeiro sinal. Hoje eu falo assim, leva o carro para a oficina durante primeira revisão, vamos falar 10 mil, vai na concessionária. Se não quiser ir na concessionária, anualmente 10 mil quilômetros, procura um profissional, manda ele tirar as rodas e olhar o freio. A Cassandra está falando que todo ano ela troca o fluido da Kombi. E aí, se você tem um carro mais antigo, aí você tem que prestar mais atenção ainda. Mais atenção. Aí o sistema realmente vai precisar de mais manutenção. Né? Hoje o freio tem muitos recursos, então vamos falar disso, né? Mas o freio mais antigo piorou. Então o fluido Agora, isso a gente está falando, às vezes a pessoa nem percebe, mas faz a troca, tá? Meu pedal tá legal, mas troca. Tá dentro desse prato que a gente está falando, troca. Outro problema, Dias, barulho no freio. Pisei e fez chiado. O que pode ser isso? Desgaste nas pastilhas, ou existe hoje pastilhas, veículos, que ele utiliza uma latinha como o chamado alarme. Então, o fabricante da pastilha desenvolveu o carro e desenvolveu uma latinha para quando chegar no limite máximo, né, desgastou da pastilha, aquela latinha começa a chiar e pegar no disco. Procura uma oficina. Ou mesmo chiados, ruído, pode procurar uma oficina que você tem problema lá no freio. Outra coisa que ataca muito as pastilhas é o nosso cãozinho de estimação, os pet lá, os machos, eles fazem muito xixi nas rodas do carro. Isso tem uma acidez muito elevada ali, ataca os discos e ataca as pastilhas. Então, é um desgaste prematuro também que ocorre hoje nos freios. Outra coisa, Paulo, que mudou muito nos freios, vamos falar meio rapidão para o pessoal entender. No rádio é difícil para você entender, vamos tentar narrar o que está acontecendo. Os freios, os carros ganharam muita força e torque, você sabe disso. Os carros populares ganharam muita força e torque, mais de 100 cavalos, né? Qualquer carrinho popular.
E aí o fabricante teve que redimensionar os freios. Como que eu redimensiono um freio? Ele deixou as laterais do disco mais finas e abriu o meio. Então o disco ficou grossão, porém as paredes são finas. E a circulação de ar é maior. Dá uma melhor ventilação ali, né? Muito mais ventilação, vai dissipar o calor, porque ele sabe que esse cara vai andar e vai meter o pé no freio. Bom, para ele fazer isso, quando ele afinou as laterais e engrossou o disco, ele afinou as pastilhas. Ele tirou o material das pastilhas para evitar aquele aquecimento. Então ele diminuiu, vamos falar, ele tirou muito material do disco e das pastilhas e fez mais ventilação de ar. Se você pegar hoje, eu vou pegar o meu carro, eu tenho um anticross, se você tirar as pastilhas, ela é fina. Mas peraí, quem fez a pastilha fina? Não foi eu. O fabricante, devido ser um carro turbo, um carro que breca muito, ele tirou o material das pastilhas e tirou o material do disco, então o disco ficou fino. A pessoa chega na oficina e fala assim, meu carro tem 20 mil. Aí eu falo, estragou as pastilhas e o disco, o cara quer me bater. Ele acha que eu... tem cara de enrolão. Vamos medir, o disco tá lá, a gente mede com um paquímetro digital, mostra para a pessoa, porque o fabricante, devido aos carros ganharem muita força, potência, ele ventilou os discos. Então, se o seu carro estragar os discos, as pastilhas com 20 mil, não se assuste, o trânsito é urbano, o carro é potente e a mulherada nossa mete o pé no freio mesmo e breca, então tem um desgaste prematuro aí, a cada 20 mil é normal você trocar pastilha, ou até menos. Eu troquei pastilha já de Onix aí com 13 mil quilômetros, e a pessoa falou, eu uso o freio mesmo, pode trocar pastilha aí, 13 mil. Freio é para usar, né? Para usar, claro, assim, né? O que já está falando, né? Vai muito da sua pilotagem também. Se você tem uma pilotagem agressiva, que não é o caso, né? Se você consegue ter uma pilotagem onde você não acelere até parar num sinal e aí você tem que frear em cima. Mas Paulo Cruz, você sabe o que eu observo nos nossos clientes? Então, assim, vamos pegar via de regra. Os nossos condutores, mulheres, né? Nós mesmos, trânsito urbano, nós temos uma pilotagem agressiva. Você sabia? Nós adquirimos esse hábito. Vamos falar, sobe a Zaran ela é quase congestionada ali. O cara sobe acelerando, ou desce acelerando. Ele não vê, mas ele está no limite lá, Ivanise Rota da Getran que gosta disso, né? Ele está no limite de 60 por hora, que é 50, mas ele vai a 60. E ele está sempre brecando. A Zaran tem, sei lá, inúmeros faróis. Ele anda ali brecando todos aqueles faróis. Mas ele faz isso só na Zaran? Não, ele faz na cidade inteira. Então isso, em 10 mil quilômetros... Gasta mais combustível, se expõe mais, né? E arrebenta a suspensão, que nós vamos falar, arrebenta a suspensão. Gasta combustível e suspensão. Exatamente. E o freio vai embora. Estão me perguntando aqui pelo WhatsApp o seguinte, se o carro freia, quando a gente freia, ele puxa para o lado. Isso é um outro problema. Tem problema, o carro tem que frear reto. Aí o que você está me perguntando aqui é questão de alinhamento e balanceamento, tá? É um outro problema. Ou um desequilíbrio de roda, tá? Eu já peguei carro que está brecando só uma roda. Pode até ser freio. Você pode estar com um desgaste mais numa roda ou na outra, mas assim... um travado alguns pinos e aí não não desloca as pastilhas, né? Vale a pena, nesse caso, você fazer um alinhamento e balanceamento, que eu acho que você de repente, vai acabar com esse teu problema. Sim. Tá? Aí a gente teve aqui o ABS e o EBD. Ficou mais cara a manutenção desses componentes ou não? Não ficou, Paulo Cruz, não, pelo contrário. O EBD, para quem a gente não sabe, explica aí disso. O controle eletrônico de estabilidade e tração, todo esse conjunto está ligado junto com o ABS. Então, nasceu o ABS, depois nasceu o controle de estabilidade e tração, eles estão tudo incorporados ali. Seria os três falando a mesma língua, né? Isso não encareceu, por quê? Nós estamos falando de freio mecânico, agora entrou a parte eletrônica, mas a eletrônica ela não foi até a mecânica. Entendeu? Então ela não encareceu lá. Entrou uns componentes a mais, mas não tem desgaste. Então, assim, o seu freio continua o mesmo, com componentes eletrônicos fazendo essa leitura. Encarece? Não. Tem cara que fala, minha luz do ABS, né? Acendeu porque a minha pastilha gastou. Fala, não tem nada a ver. Os dois estão totalmente separados. E o ABS, para quem não sabe, é um assistente, né? Que ele impede o travamento das rodas. Faz com que aí você tem os assistentes, né? De frenagem, né? Você tem, como o Dias falou, o controle eletrônico de estabilidade e tração. Esses componentes, eles vão atuando no freio. No freio, sem você sentir, eu estava lá na minha viagem. Como a Toro tem controle de tração e estabilidade, se você entrar numa curva, ela vai travando uma roda ou outra e vai deixando a condução mais segura. Ela mede a velocidade das quatro rodas e vê o desequilíbrio da roda que está em maior velocidade e vai tentando deixar sempre igual. Então, isso pode ocasionar também um pequeno desgaste a mais, tá?
Mas o que a gente fala é você precisa realmente... Freio é componente de segurança. Segurança básica para o seu veículo, então precisa cuidar, precisa... Eu acredito, Paulo, que muitos acidentes aí poderiam ser evitados. A gente vê colisões traseiras aí, porque é freio, né? Então, assim, se o carro teria que andar só 10 metros, ele andou 12, né? Brincado, então ele... Teve uma ineficiência do freio e o cara acabou colidindo. 2 metros faz maior diferença. Não, 10 centímetros eu tô fora. Colisão, né? 10 centímetros vai meio para-choque embora. Então, assim, percebeu qualquer tipo de problema, percebeu o pedal duro ou mole demais também. Muito mole, descendo, né? O pedal, né? Então quando você pisa, o pedal vai afundando assim, né? Isso é o quê? Vazamento de fluido? Vazamento de fluido, perca de pressão no fluido. Hoje, que acontece muito nos ABS, você perguntou se dá defeito, não tem muita relação, mas... os módulos de ABS ali tem 8 válvulas ali dentro, né? E o fluido envelhece lá dentro. Então essas válvulas são 8 válvulas, né? São 2 para cada roda, né? E ela envelhece o fluido e aí ela perde retenção. Então por isso que quando você pisa lá, muitas vezes não tem nada a ver com as rodas, mas está ligada ao ABS, está perdendo pressão. Eu não sei se já aconteceu com você ou se já aconteceu com a Cassandra, mas tinha uns freios que você tinha que ficar bombando o freio. Bombando o freio, tá errado. Como ele perdia pressão, né? Pressão. E geralmente um vazamento alguma coisa, ou já o fluido já era pouco. Então você tinha que ficar bombando né, o freio, cara do céu. Era complicado, né? Os freios hoje ficaram muito bons. Para você ter ideia, o freio, a engenharia, ele projeta ele assim, mais ou menos assim. Ele tem 6 vezes a potência de um motor. Então, se o seu motor é 1.0, o seu freio é 6.0. Curiosidade do mundo automotivo aí. Tem que ser superdimensionado. Né? Tá. O Dias, freio também prejudica, o buraco também prejudica freio? Prejudica sim, porque nós temos alguns casos, eu já andei pesquisando com outros reparadores, regiões Minas, acho que o Rio Grande do Sul tem muito paralelepípedo, né? Paralelepípedo, tem muito lá. O que acontece? Como bate muito a roda, as pastilhas acabam deslocando ali. Então você vai pegar Corolla, uns carros que é meio crônico aí, começa a bater os pinos da pinça lá, né? Que é chamado pino da pinça. Porque os buracos ele vai batendo, a pastilhinha acaba dançando lá, né? No momento que você não tá com o pé no freio, ela tá solta, então realmente... Buraco é um problema. Não, buraco não é bom, não. O David Rodrigues está falando o seguinte, do meu Chevette é assim, só se não bombear, não freia. Dá uma olhada nisso, viu, meu amigo? Porque é complicado, né? Ainda mais eu já tive Chevette também. Se der tempo de bombar, né? Se der tempo. Eu já tive Chevette, eu sei que é complicado. Eu lembro dele, o azulzão. Tá lá. Maravilhoso. A gente falou de buraco, né? Aí, mas tem outro componente que é o que a gente prometeu falar com vocês hoje, a suspensão. E essa sim é afetada diretamente por buraco, né? Você sabia que a suspensão ruim, você desgasta mais freio? Olha a curiosidade. Porque todo esse conjunto que tá... Um pneu desalinhado, né, Diego? Exatamente. E aí, o que a gente fala? A manutenção preventiva, meu carro tá desalinhado, eu não faço alinhamento desde o ano passado, com ruído esburacada. Você tem que fazer. A cada barato. 5 mil quilômetros, tá? 5 mil aí. É barato. E você não pensa que você está gastando dinheiro, você está poupando dinheiro. Exatamente. E quando você faz a manutenção preventiva, você vai economizar lá na frente. Você faz aquele rodízio, pede para o profissional verificar se não tem nada ali desgastado, né? Cada 5 mil quilômetros. Você tem vários componentes da suspensão. Claro, o Hélio Figueiredo está aqui com a gente também. Obrigado, Hélio. Então vamos falar um pouquinho de suspensão, né? Com o asfalto que a gente tem, que é de péssima qualidade, a gente está vendo um monte de obra aqui por Campo Grande, show de bola, aí os políticos, né? Cara, tô fazendo obra em Campo Grande. Tá, mas você está fazendo... sabe o que é você colocar um curativo médio em cima de uma ferida infeccionada? Tem umas ruas que estão recapitulando. Não vai adiantar nada. Porque jogando aquela pedrinha lá e compactando. O asfalto é de baixa qualidade. Exatamente. E eu sempre falo isso. Você troca um buraco por um calombo. Né? Então, como a gente falou, quando eu entrei nas rodovias de São Paulo, você faz uma viagem para um outro lugar que tem um asfalto de melhor qualidade, cara, você nota, o carro já é outro. O barulho, o comportamento dinâmico, a economia de combustível, claro. E quando você tem resistência à rolagem, buraco, calombo. Desvia, vai para um lado, vai para o outro. O carro gasta mais. O amortecedor gasta pneu, gasta componente mecânico. Então, assim, eu não me canso de reclamar, porque se a gente fosse pensar bem, a minha rua onde eu moro, estão remendando buraco. Cara, mas assim, só de eu olhar, eu falei, cara, isso não adianta de nada.
porque o asfalto está aqui embaixo é ruim. Então, todo ano é a mesma coisa. Será que todo ano a gente tem que remendar buraco? Não resolve isso. Tem um vizinho seu que é cliente meu lá, ele arrebentou o cárter da BMW dele, foi tentar desviar dos buraquinhos, ele mora lá. E aí, tá em obra, ele subiu na guia, mas não imaginava que quando o carro desceu o pneu, arrebentou o cárter da BMW, que é plástico. Mora lá, vizinho seu. Olha um estrago. Olha o tamanho da encrenca. Então, gente, é colocar curativo em cima de ferida infeccionada, purulenta. O nosso asfalto de base é horrível. Isso remendo a gente novo numa calça velha. Cara, e aí a gente sabe, né? A indústria do buraco é muito mais rentável do que colocar um asfalto novo, né? E eu não sou engenheiro, eu não entendo disso, mas o que eu entendo é do resultado. E quem paga a conta sou eu, porque eu que pago imposto, eu pago IPVA, eu pago licenciamento, eu pago todos os meus, eu pago IPTU, né? E quando você tem e você vê o seu dinheiro gasto repetidamente com as mesmas coisas... É horrível. Cara, é aquela coisa assim, você erra. Todo mundo é passível de erro. Mas ficar errando todo ano. Aí começa a chover, operação tapa-buraco. Por que tem operação tapa-buraco? Porque é um asfalto de baixa qualidade. Né? Então já fica aí a minha indignação quanto a isso. Mas a gente está falando de carro, né? Aí essa encrenca que se vê nas ruas acaba causando... Aí você tem mola, amortecedor, pivô, bucha, bandeja, né? Você tem vários componentes aí, mola, amortecedor. E aí, Dias, de novo, sintomas. Como é que eu faço para saber? Vamos faturar? Então, daqui a pouco a gente vai dar uma faturada e a gente vai falar de quais são os sintomas que eu sei que o meu carro está com problema de suspensão. Bora pro comercial. Bom, Dias, a gente estava falando de suspensão. Vamos assim, o nosso tempo aqui, quando a gente fala, né, parece que é 1 hora e pouco aqui de programa, é pouco ainda. Sintomas de problema na suspensão. Quem está nos ouvindo, aquela coisa bem didática, assim, ó, eu tô achando que meu carro está com algum problema. Como é que eu descubro isso, Dias? Que sintomas o carro apresenta? Um dos maiores que eu encontro, que as pessoas levam para nós, é barulho, claro. Esterçamento, aí estala, faz barulho. Mas vamos dizer que você não ouve, né, esse barulho. É o carro muito bobo, né, mole, né? O carro muito chacoalhando em curvas, sem aderência, né? Sem estabilidade, né? Aqueles carros já passaram, por exemplo, passa uma lombada, você soltou o carro um pouquinho, ele dá aquela focinhada no chão, né? Carro puxando pro lado. Puxando pro lado, deslocando muito, né? Você vai entrar em curva, você sente o carro instável. Se você não tiver essa habilidade, um profissional como eu consigo andar no carro e te dizer se o carro está instável ou não, né? Não vai tentar fazer isso sozinho numa BR que você pode passar a traseira pela frente, então... Mas dá para sentir o carro muito instável, ou aquele carro muito confortável também, sabe aquele carro bobão, macio? O carro não é macio, né? Ele não é tão confortável como se imagina. Isso é uma característica. E amortecedores ruins, suspensão ruim. Além dos estalos, né? Claro, barulho. Isso é característico. O Carquejo aqui, o nosso amigo Luiz Fernando Carquejo, ele está falando sobre os componentes eletrônicos do freio, né? Carquejo, o que você está falando aqui é tão legal, né? É que os componentes eletrônicos, o Carquejo é embaixador da Land Rover no Brasil. Quando o componente eletrônico falha, você ainda tem a parte mecânica para garantir a segurança do freio. Carquejo, isso aqui é muito legal a gente abordar um programa só sobre isso. Aí, Dias, eu fui lá, o carro tá puxando para um lado, fazendo barulho, tal. O que pode ser? Tem pivô, tem bucha, tem... Pivô, bucha, barra estabilizadora. Bieleta hoje é o campeão do barulho. 99% dos carros tem a chamada bieleta aí. Já criou até trauma na cabeça dos proprietários aí, porque a bieleta se troca muito devido aos impactos sofridos. A bieleta é uma haste que liga a barra estabilizadora ao amortecedor ou a bandeja. Então ela faz com que o carro tenha um equilíbrio. Nas curvas, a estabilizadora, vamos falar, quando você levanta um braço do lado direito, né? Ou uma perna do lado direito, ele equilibra a esquerda. Então ele está sempre arrastando o carro para o chão. Essa é a estabilizadora. E a bieleta está ligada nela, ela que faz a extremidade. A bieleta sofre muito, muito. Eu troco muita bieleta, Paulo Cruz. Então, Agora, além dos problemas, tem as peças que vencem também, né? Vence, amortecedor. Sabe o que eu acho incrível? As pessoas acham que amortecedor, quando chega na minha loja ou em qualquer outra loja, que o mecânico vai tentar trocar o amortecedor porque ele quer vender a peça. Existem pessoas que têm essa má índole, né? Não é nosso caso. Mas o amortecedor, ele vence, Paulo. Um fabricante fala 2 anos, 50 mil. Bom, tem que avaliar. Não adianta eu falar 2 anos eu vou lá e peço para trocar os 4, não é isso. Ou 50 mil eu troco os 4, tem que ser avaliado. Mas tem desgaste hoje muito precoce nos amortecedores. Para você ter ideia, se você tiver amortecedores ou suspensão ruim,
você pode elevar a sua frenagem em até 1 metro de distância. Olha, isso é acidente. Então, quando você brecar, o amortecedor não vai segurar a focinhada do carro e vai deixar com que o carro ande mais do que o permitido. Então, meu freio está com problema? Não, o freio talvez até travou. Mas o amortecedor fez com que a carga fosse maior para a suspensão e o carro andou mais. Então, suspensão ruim. Exatamente. Acidente. Aí eu vou dar uma dica aqui, ó. Viajei com a Toro, 3.000 km. Peso do carro tem que ser adequado. No caso, sobrou muito peso. Tem pessoas que carregam muito peso dentro do carro. Ou até desequilibra, né? Coloca tudo no lado. Além de desequilibrar, você, claro que vai gerar um desgaste em todo o conjunto mecânico, principalmente na suspensão. Então, até isso você tem que dosar. Não é, você vai viajar, não precisa levar a casa inteira. Exatamente. Tá? Então, e a gente vê até carros de carga, veículos de carga, as pessoas extrapolando e vai viajar, né, Paulo Augusto? Tem assim, vai na tampinha do tanque, geralmente tá lá ou na coluna do motorista ali. Carro vazio é uma calibragem de pneus, carro cheio, carga máxima é outra calibragem. Então o cara não faz isso, aí ele pega o carro, vamos falar, o Paulo Cruz não olhou isso, pegou o carro, encheu lá e foi viajar com a calibragem de carro vazio. O que aconteceu quando ele voltou? Arrebentou os pneus. Ou a suspensão. E a suspensão, porque exatamente. Assim, aí que tá, aquela tensão. Você tem que projetar, o carro foi projetado e tem os parâmetros, aí a gente fala manual do proprietário. Fala, não consulta o manual. Isso. Mas consulta, gente. O carro tem 2 condições, né? Vazio e carga. Então, ele não consegue adequar as duas juntas ao mesmo tempo. Você que vai ter que cuidar. Então fica muito atento aí a esse tipo de manutenção preventiva, né? 4 minutos ainda, então ainda temos 4 minutos para falar, então eu estava achando aqui que o tempo está acabando. Já estamos acabando aqui. Então assim, ó, a gente realmente enfrenta, aí vem a máxima da direção defensiva, né? Cara, eu reclamo demais de buraco, vou continuar reclamando, né? Porque a gente vive uma condição onde a gente paga muito pelo asfalto que a gente tem e tem um asfalto de péssima qualidade, um asfalto lixento, porcaria. E aí, mas não adianta eu reclamar, só reclamar. Eu preciso me adequar à via. Então, quando a gente está falando aqui de via, a gente precisa fazer o seguinte, eu tô numa condição diferente, tem muito buraco. Eu tô falando, eu saí de São Paulo, o asfalto padrão. Entrei em Mato Grosso do Sul ali por Três Lagoas. Começa os buraquinhos. Já começou. Exatamente. Né? E de noite... Mudou a direção. Né? Então a gente fica... E aí não adianta eu ficar xingando porque tem buraco. Eu tenho que diminuir a velocidade. Exatamente. Tá? Então, quando a gente fala assim, poxa, asfalto ruim, não tá legal aqui, tá, beleza, show, você reclama também, mas não vai resolver o seu problema. O que resolve é você ter uma condução mais segura, aquela tal da direção defensiva, que uma das máximas é você se adequar à condição da via. Exatamente. Né? É igual eu dirigir com o sol na minha frente, de sol batendo aqui no meu olho, e eu não estou com um bom óculos escuro. Exatamente. Né? Então eu preciso estar com um bom óculos para que aumente a minha segurança. À noite eu dirijo com aqueles óculos UV, aquele óculos amarelo, né? Aquele Amber Vision, né? Me dá maior conforto, porque eu não tenho ele ameniza. Aquele reflexo, aquele farol forte, né? E tem carro que tem assim, não é mais farol alto, é farol alto e muito alto. É full LED, né? Você acha que o cara tá com farol alto e quando você vai ver, o cara nem tava com farol alto e é muito gente. Então, gente, para encerrar nosso papo, manutenção preventiva sempre, faça o check-up, verifica freio, verifica suspensão, calibragem de pneu. A gente falou só dessa parte de baixo do carro. Numa outra ocasião a gente vai falar do motor, dos fluidos, sistema elétrico. Eu falo que o condutor seria como se fosse um piloto de um jato. É ele que faz o checklist antes de pôr o trem pro alto, né? Exatamente. O condutor tem que fazer isso. Exatamente. Então cuida aí do seu carro, manutenção preventiva sempre é mais em conta, sempre vai ser mais barato. Se você fizer certinho, você não vai ter problema. Dias, muito obrigado por sua companhia, obrigado por dividir o seu conhecimento. Obrigado às pessoas que compartilharam conosco, que estiveram conosco. Muito obrigado. O William tá aqui, o Hélio, a Cassandra, né, o Ricardo, o Luiz Carquejo, meu grande amigo, o David, tá? Então tá todo mundo aqui com a gente, muito legal ter a companhia de vocês. O Jean Ricardo, né, as pessoas que mandaram mensagem pelo WhatsApp, às vezes a gente tá na rádio, eu tô olhando no Facebook, de vez em quando, às vezes passa alguma pergunta batida aqui pelo WhatsApp, mas pode ter certeza que eu respondo depois, tá legal. Bom? Obrigado, gente. Bom fim de semana para vocês. Bom final de semana. CBN Motors, com Paulo Cruz. Oferecimento Fenabrave MS. Procure sempre sua concessionária. Sinônimo de qualidade e garantia.